Eu, Moisés, te falo, querido ouvinte, de algo profundo, como quem observa os ventos que sopram sobre a terra. Imagina tua vida como um vasto jardim, onde cada palavra que tua boca pronuncia é uma semente lançada sobre o solo do destino. Assim, como o jardineiro se dedica, cultivando e nutrindo as plantas para que cresçam vigorosas e cheias de vida, também nós podemos fazer o mesmo com nosso futuro, semeando palavras de bênção e prosperidade. As Escrituras são um guia para isso. Elas nos ensinam que temos a autoridade para declarar bênçãos. E essas declarações são muito mais do que simples palavras. Elas são atos de fé, capazes de ativar o poder divino que transforma nossa realidade. Desde os primeiros tempos, Deus demonstrou o poder das palavras. Ele criou os céus e a terra com elas. Ele disse, haja luz, e a luz surgiu. E essa autoridade divina que ordenou a criação não foi dada apenas a Deus. Provérbios, em seu capítulo 18, versículo 21, nos diz claramente, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso nos lembra que o que falamos tem grande influência. Nossas palavras podem edificar ou destruir, podem abençoar ou amaldiçoar. Portanto, como José, te exorto a ser prudente e escolher bem as palavras, pois elas são sementes plantadas que podem gerar frutos de vida se proferidas com sabedoria. José falou, em cada palavra de encorajamento, esperança e gratidão, plantamos sementes que no solo da fé irão brotar como árvores frutíferas de vida. Contudo, se falamos palavras de desânimo ou desespero, essas sementes podem crescer e nos conduzir ao caos e à destruição. Então lembre-se de que cada palavra tua carrega o poder de criar ou destruir. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 4 e 5, o apóstolo compara nossa língua a um leme pequeno, que apesar de sua insignificância, pode dirigir grandes navios. Ele ensina que a língua, embora pequena, pode definir o rumo de nossa vida, tal como uma fagulha que incendeia uma vasta floresta. E assim como Deus usou suas palavras para estabelecer o cosmos, nossas palavras também têm o poder de moldar nossa realidade. Portanto, em cada declaração, há vida ou morte sendo liberada, dependendo do que escolhemos dizer. Foi o que Deus fez na criação, e Ele continua a sustentar o universo por sua palavra. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está escrito, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Assim, como Ele sustentou toda a criação, nossas palavras têm o poder de sustentar ou arruinar tudo ao nosso redor. Quando decidimos abençoar, estamos liberando prosperidade. Quando escolhemos amaldiçoar, estamos trazendo destruição. A decisão está em nossas mãos e é essencial, como um sábio narrador, que cada um de nós entenda a responsabilidade que temos sobre o que falamos. Por isso, peço que não se esqueça. Ao reconhecer o poder das palavras, sabemos que temos em nossas mãos a chave para construir um futuro abençoado e que as sementes que lançamos com nossa boca podem ser as que nos levarão à vida, à paz, à prosperidade. Siga o exemplo dos antigos e semeie com sabedoria, para que possas colher abundância. Eu, Moisés, te relato mais uma verdade que ecoa no vento que sopra em cada esquina deste vasto mundo. Assim como o jardineiro que cuida de suas plantas, com zelo é necessário que em cada palavra nossa se reflita o cuidado por nosso futuro. Como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Cada palavra que sai de nossas bocas deve ser como uma semente lançada na terra, que floresce em vida e edificação.
Paulo, o apóstolo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos exorta a focar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Ao nos alimentarmos de pensamentos que refletem essas virtudes, naturalmente nossas palavras e ações se moldam, criando um ciclo de bênção em nossa vida. Devemos ser jardineiros do nosso próprio destino, escolhendo com precisão e sabedoria cada palavra que pronunciamos. José falou com sabedoria. Olhando para os patriarcas da Bíblia, vemos que muitos deles usaram as palavras como um instrumento de bênção. Deus chamou Abraão para ser uma bênção, e essa promessa se estendeu a todos os seus descendentes, incluindo nós. Em Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, Deus promete a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei seu nome grande, e você será uma bênção para os outros. Esta promessa se estende a nós que somos de Cristo, pois como Paulo nos lembra em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os patriarcas, como Isaque, usavam as palavras de bênção para decretar o futuro de seus filhos e descendentes. Em Gênesis, capítulo 27, vemos Isaque abençoando Jacó, conferindo-lhe autoridade e prosperidade. Mesmo sem entender o pleno significado, ele liberou uma bênção que determinaria grande prosperidade para Jacó. Isso nos ensina que, ao abençoarmos, liberamos o favor de Deus e seu propósito sobre as vidas das pessoas. Quando abençoamos alguém, tornamo-nos partícipes do plano divino para essa pessoa. Jesus, nosso Salvador, também usou as palavras para abençoar e restaurar vidas. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 16, ele tomou as crianças nos braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Este gesto revela o coração de Jesus, que desejava abençoar, dar graça e favor, especialmente às almas mais vulneráveis. Ele também nos deixou um legado em suas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, onde declarou: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Essas palavras são promessas de felicidade e bem-estar espiritual para aqueles que seguem seus ensinamentos. E não para por aí, como bem nos ensinou Jesus em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Ele afirmou: se alguém disser a este monte, levante-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Isso não se refere apenas a mover montanhas físicas, mas também a superar os obstáculos da vida. Nossas palavras, quando impregnadas de fé, podem transformar as realidades que nos cercam, como o Senhor nos ensina a fazer. Eu, Moisés, te falo novamente com sabedoria, como aquele que já percorreu muitos caminhos e viu o poder das palavras agir em nossas vidas. Quando falamos com convicção e declaramos as promessas de Deus sobre nossas vidas, estamos exercendo a autoridade que nos foi dada por Cristo. Assim como Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, estendemos sua graça por meio de nossas palavras. Ao aplicarmos esse princípio, abrimos caminho para que as promessas divinas se manifestem em nosso dia a dia, como se estivessem vindo diretamente do céu. José, em sua sabedoria, disse: declarar bênçãos fortalece nossa fé, pois ao proclamarmos as promessas de Deus como certezas em nossas vidas, estamos reforçando nossa confiança em sua fidelidade. Como está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 17, Deus é aquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Assim, ao declarar bênçãos, estamos, de alguma forma, participando no grande processo divino
de trazer à realidade o que ainda não podemos ver. Este é um poder que nos foi dado, uma verdadeira parceria com Deus para agir em sua vontade. Contudo, é necessário estar vigilante, pois também podemos ser tentados a falar palavras negativas, muitas vezes impulsivamente. Tiago, em seu capítulo 3, versículo 8, nos alerta: a língua é um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Ele explica que com nossa língua bendizemos ao Senhor, mas também amaldiçoamos aqueles que são feitos à semelhança de Deus. Isso deve nos fazer refletir. De uma mesma fonte pode sair água doce e água amarga? Não pode ser assim. É um desafio constante domar nossa língua, mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos aprender a controlar nossas palavras e garantir que elas sejam fontes de vida. José falou com clareza. O domínio próprio, fruto do Espírito, é essencial para controlar nossas palavras. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo nos ensina sobre o fruto do Espírito, que é composto por amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ao nos rendermos ao Espírito Santo, ele transforma nosso coração e, consequentemente, nossas palavras se tornam um reflexo de sua natureza. Em vez de palavras que destroem, seremos capazes de falar palavras que edificam e trazem vida. Lembro-te também da história de Josué, quando ele e o povo de Israel conquistaram Jericó. Deus ordenou que Josué falasse apenas palavras de fé e obediência, e a obediência de Josué, juntamente com suas declarações de fé, resultaram na queda das muralhas de Jericó. Isso nos ensina que palavras de fé podem liberar milagres em nossa vida. Quando falamos de acordo com a vontade de Deus, vemos mudanças significativas em nossas realidades. Em Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 36, Jesus disse: pois do que o coração está cheio, a boca fala. A boa pessoa tira coisas boas do bom tesouro de seu coração, enquanto a pessoa má tira coisas más do tesouro mau. Ele também nos alertou que teremos que prestar contas de toda palavra inútil que falarmos no dia do juízo. Isso mostra que as palavras não são apenas uma expressão de nossos pensamentos e sentimentos, mas também um reflexo do estado do nosso coração. Assim, a prática de declarar bênçãos pode começar com poderosas afirmações diárias inspiradas nas Escrituras. Ao iniciar o dia, podemos declarar: este é o dia que o Senhor fez, escolho regozijar-me e me alegrar nele. Ao enfrentar desafios, podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se começarmos um novo projeto, podemos proclamar: o Senhor me dará sucesso em tudo o que eu fizer. Na área da saúde, podemos declarar: o Senhor é quem cura todas as minhas enfermidades. E na área financeira, podemos afirmar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nos relacionamentos, podemos proclamar: o amor de Deus foi derramado em meu coração. Que nossas palavras sejam sempre uma expressão de fé e confiança nas promessas divinas. Eu, Moisés, te falo mais uma vez, querido ouvinte, sobre o poder das palavras em nossa vida. Assim como as sementes lançadas no solo, as palavras que proferimos têm o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Declarar bênçãos é uma prática poderosa, especialmente no contexto da família. Pais, como jardineiros que cultivam a vida de seus filhos, podem abençoá-los todas as manhãs, declarando proteção, sabedoria e graça sobre eles. Maridos e esposas podem mutuamente abençoar um ao outro, fortalecendo seu vínculo e criando um ambiente de amor e respeito. José, com sabedoria, disse:
Cada palavra que falamos tem o potencial de influenciar nosso ambiente, nosso espírito e nossas circunstâncias. Devemos ser diligentes em semear palavras de esperança, amor e fé, e devemos vigiar atentamente a terra de nossos corações, para que essas sementes floresçam em um jardim de bênçãos abundantes. Quando fazemos isso, não apenas vivemos uma vida mais abençoada, mas também transformamos o mundo ao nosso redor, refletindo a luz de Cristo por meio das bênçãos que declaramos. Agora, como o Senhor me instrui, vamos nos unir em uma oração poderosa, declarando bênção sobre todas as áreas de nossas vidas. Ouça com o coração aberto. Eu declaro que este dia é abençoado. Ao acordar nesta manhã, sinto a presença de Deus ao meu redor. Que a luz do Senhor guie meus passos e ilumine cada decisão que eu tomar. Que a paz que excede todo entendimento guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu declaro saúde sobre meu corpo e mente. Que a tua cura divina envolva cada célula, cada órgão e cada sistema. Restaura minha energia para que eu possa servir melhor a ti e aos outros. Dá-me força para realizar as tarefas do dia e sabedoria para cuidar do templo que é meu corpo. Eu declaro prosperidade em meu trabalho e finanças. Que as portas da oportunidade se abram diante de mim e que cada esforço meu seja coroado com sucesso. Concede-me sabedoria para gerir com prudência tudo o que me confiaste, multiplicando os talentos recebidos. Eu declaro amor e harmonia em minha família, que as palavras de bondade e encorajamento sejam a língua de cada dia em meu lar. Que as desavenças sejam resolvidas com perdão e que a unidade prevaleça sobre qualquer divisão. Eu declaro sabedoria divina para enfrentar os desafios, que o Espírito Santo me inspire com ideias criativas e soluções eficazes para os problemas que surgirem. Que eu tenha a mente de Cristo e discernimento claro da vontade de Deus em todas as situações. Eu declaro proteção divina sobre mim e minha família. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos guardem de todo mal. Que não tropecemos em pedra alguma e que o mal não tenha poder sobre nós. Eu declaro que sou um instrumento de amor e paz no mundo. Que minhas palavras sejam de conforto para os que sofrem e minhas ações reflitam a bondade de Deus. Que eu seja luz na escuridão, trazendo esperança onde houver desespero. Eu declaro um coração grato e alegre, independentemente das circunstâncias, que eu sempre encontre razões para louvar a Deus, lembrando-me das inúmeras bênçãos que Ele já derramou sobre minha vida. Eu declaro que este dia será repleto de alegrias e vitórias, que cada momento seja uma oportunidade para testemunhar a bondade do Senhor em minha vida. Que ao final deste dia eu possa olhar para trás e ver a mão de Deus em cada detalhe, celebrando as vitórias alcançadas em nome de Jesus. Amém. Que esta oração abençoe este novo dia que está começando. Que cada palavra dita seja como uma semente plantada em solo fértil, terminando para a glória de Deus e para a edificação de todos que nele confiam. Ao declarar essas verdades, que você veja a manifestação das promessas divinas em sua vida, transformando cada aspecto com a graça e o favor do Senhor. Se esta mensagem tocou seu coração, curta e compartilhe com aqueles que você ama, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Materialize sua fé nos comentários, deixando seu amém. Se você tem um pedido especial, sinta-se à vontade para compartilhá-lo, para que outros irmãos e irmãs em todo o mundo possam se unir em oração por você. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos inspiradores. Se deseja continuar conosco, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, pois essa mensagem pode ser especialmente para você.
que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Obrigado e que Deus te abençoe sempre. Fiquem todos em paz. Amém.